trata de estudar para o Enem, a gente acaba tendo aquela ideia de que quem passa é quem sabe tudo, porque conseguiu estudar todas as matérias que precisava durante a sua preparação, entendeu todas e, bum, fórmula mágica, acabou passando. Mas a verdade é que não é exatamente desse jeito. Você não necessariamente precisa saber tudo para ser aprovado no Enem. Óbvio que tem alguns assuntos que não podem passar despercebidos, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas você não precisa ser o sabe-tudo aí, decorar todas as matérias para conseguir passar. Inclusive, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa, com os meus métodos de estudo, e eu consegui ser aprovada assim, mesmo sem saber exatamente todas as matérias. Até porque eu acabei focando bastante no estudativo. Mas basicamente no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma lista das principais matérias que vocês precisam estudar de acordo com as áreas do conhecimento do Enem. Inclusive, oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, como eu já tinha dito anteriormente, vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui nesse canal e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Então vocês podem contar comigo durante toda essa trajetória aí do Enem 2024, depois também como usar a nota do Enem. Então caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nada. Mas vamos lá, gente, eu vou separar então por áreas do conhecimento, vou pegar aqui o meu notebook, vou até chegar um pouquinho mais pro lado, para eu conseguir deixar as matérias aqui para vocês. Inclusive, vamos começar com matemática. Esse que é o terror dos estudantes de humanas e eu me incluo nessa lista. Mas, gente, se eu puder falar algo pra vocês, é que assim, principalmente se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de matemática como eu, é que a matemática do Enem não é uma matemática tão difícil assim de você conseguir uma boa nota. A TRI, que é a teoria de resposta ao item, basicamente a ferramenta que o Enem vai usar para corrigir a sua prova, para medir a sua coerência pedagógica com as suas respostas. Basicamente, a TRI de matemática do Enem, ela é uma TRI ok, que dá pra você conseguir uma boa nota acertando questões fáceis, ali algumas médias, sem necessariamente precisar acertar as difíceis. Então, dá pra se virar com matemática do Enem, tá bom? Pra quem tem mais dificuldade aí, que era o meu caso bastante, né? Ainda no caso. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu aconselho vocês terem em mente ali bem fresco da matemática é a matemática básica. Por quê? Como eu acabei de falar pra vocês, a matemática do Enem, ela valoriza muito as questões fáceis. E normalmente questões fáceis vão pedir o básico. Então, as 4 operações básicas, regra de 3. Gente, juro, a regra de 3 é a salvação do estudante de humanas na prova do Enem. Então, todas essas coisas da matemática básica, tenham elas bem frescas na cabeça agora, porque vocês vão precisar utilizar delas no Enem. Então, tem playlist de matemática básica aqui no YouTube, com todas as aulas que vocês precisam. É bem tranquilo de revisar isso. A aritmética também é uma matéria que tem aparecido bastante nos últimos Enems, então é bom estudar. Escalas, razão e proporção também sempre aparecem na prova. Funções, probabilidade também sempre vai ter uma questão de probabilidade, anotem isso. E equações. Então, essas são as matérias aí basicamente da matemática do Enem que vocês precisam estudar. Agora, nesse começo, que ainda faltam bastante meses aí pra chegar novembro, chegar o Enem 2024, foquem bastante no básico, tá bom? Principalmente se você tem mais dificuldade. Ainda falando das matérias que mais caem no Enem e que é muito importante de vocês estudarem, a gente chega em humanas. E, gente, dentro de humanas a gente tem história, geografia, filosofia e sociologia. Então eu vou passar para vocês separadamente o que estudar de cada uma dessas matérias. Aqui a primeira que eu separei foi história. E para história, um tema que está sempre sendo abordado na prova é idade contemporânea. Sempre aparece bastante Brasil colônia e Brasil império. Gente, ficou uns anos sem cair muita história do Brasil na prova do Enem, mas agora voltou a cair bastante questões de história do Brasil. Então, não se deixem iludir aí pelos últimos anos de Enem e estudem sim história do Brasil. E, por fim, temática. Vamos agora para geografia. Geografia, a primeira coisa que eu separei pra gente foi meio ambiente, porque sempre tem uma questão ou outra que vai estar cobrando isso, então é importante que vocês assistam pelo menos uma videoaula sobre globalização e geopolítica, que era a parte que eu mais gostava de estudar de geografia, mas que quando eu fui fazer o Enem não caiu praticamente nada. Mas nos últimos 2 anos aí, teve uma boa incidência na prova, então é bom que vocês estudem. Geografia física, que normalmente não cai, despenca no Enem, e eu sei que é a parte que muita gente não curte muito, mas estudem geografia física. Geografia urbana e, por fim, população.
Também sempre vai cair um gráfico ali, alguma coisa sobre população para você interpretar. Sempre tem. De filosofia, então, eu separei pra gente ética e justiça e filosofia antiga. Gente, ética é, se eu não me engano, a matéria que mais aparece na prova de filosofia do Enem. Se tiverem, sei lá, 3 questões de filosofia, se bobear, 2 vão ser sobre ética, então deem um enfoquezinho maior aí nessa matéria. De sociologia, temos mundo do trabalho, bastante importante, indústria cultural também, que já é um velho conhecido nosso, todo mundo já estudou pelo menos uma vez no ensino médio, e ciência política, também muito importante. Chegamos agora no meu segundo terror, quando se trata de época do ensino médio e do vestibular, que é ciências da natureza. E assim como humanas, ciências da natureza vai se dividir em algumas matérias, sendo elas física, química e biologia, que eu sei que é o que acaba salvando muita gente aí quando se trata de natureza no Enem. Mas vamos começar com ela, com a física. Gente, de física, matérias que estão sempre aparecendo que vocês precisam estudar são mecânica, eletricidade e energia, também sempre vai aparecer uma perguntinha ou outra. Ondulatória, que eu inclusive tinha muita dificuldade, achava uma matéria muito difícil. Termologia e termodinâmica. Óptica, que eu também achava o ó de aprender, tinha muita dificuldade. E por fim, mas não menos importante, cinemática, que também não cai, acaba despencando no Enem na maioria dos anos. Quando a gente fala de química, então, o que cai bastante é fisioquímica e, gente, normalmente em natureza do Enem eles fazem também muitas questões interdisciplinares, não só em natureza, mas em humanas também. Então, por exemplo, mesclem matérias, por exemplo, de humanas, mescla história com geografia em uma matéria que você nem sabe direito para qual dos dois lados ela tá indo mais. E isso acontece bastante com física e química. Então vamos lá, química geral, que também é importante vocês estudarem, química orgânica, cai bastante, e por fim, química ambiental. Agora, de biologia, que eu sei que a maioria é a área que mais gosta aí dentro de ciências da natureza. Biologia, o que eu separei para vocês foi humanidade e ambiente, citologia e ecologia, que também acaba caindo bastante. Chegamos agora nela, em linguagens. E, gente, assim, falar o que você precisa estudar de linguagens é um pouquinho difícil, porque normalmente a prova de linguagem do Enem é a prova que é, tipo assim, mais interpretação de texto. Então você pode botar aí que mais da metade da prova de linguagens é sempre para você interpretar um texto, interpretar uma imagem ou alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Como primeiro lugar, então, no nosso tópico, temos interpretação de texto. Agora é o momento de vocês melhorarem a interpretação de vocês. Vai ser muito importante isso pro Enem, porque não é só na prova de linguagens que vocês vão ter que colocar interpretação de texto para jogo. Muito pelo contrário, é durante toda a prova do Enem. Então, por favor, melhorem a interpretação de texto de vocês, foquem nisso agora. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ajudando, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem assim que acabar esse vídeo aqui. Mas vamos lá. Estrutura textual e análise de discurso sempre vai estar aparecendo em linguagens também. Gênero textual e literatura. Lembrando que literatura está dentro de linguagens. Então, gente, estudem os diferentes movimentos literários, as diferentes escolas literárias, tá bom? E saibam identificar características dessas escolas, porque o Enem sempre cobra uma questãozinha assim. Chegamos nela, na melhor área do conhecimento do Enem, segundo fontes eu mesma, porque eu amo redação. Mas vamos lá, gente. Estudar redação também é um negócio assim um pouquinho complicado, porque não é uma matéria como as outras. Você não vai ter que responder questões sobre essa matéria. Vocês vão ter que, de fato, escrever uma redação quando chegar lá o dia da prova do Enem. Mas vamos lá, coisas que vocês precisam entender agora para conseguir construir um bom texto. Qual é a estrutura de uma redação modelo Enem? Então, o que tem que ter no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto? Como que você faz? Repertórios e conectivos, que também vão ser fundamentais para vocês conseguirem pontos ali nos critérios específicos de correção do Enem. Repertórios coringa, é muito importante que vocês saibam agora para conseguir escrever redação sobre qualquer tema que o Enem te propor, independente se você sabe mais ou menos daquele assunto. Inclusive tem vídeo aqui no canal ajudando também com isso, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, dando dicas, passando o repertório coringa de redação. E por fim, redação é treino. Gente, não adianta você só ficar assistindo videoaula atrás de videoaula, vendo como escrever uma redação do Enem, se você não vai lá e de fato coloca sua mão na massa. Então, redação é basicamente você pegar pelo menos uma vez por semana e conforme o Enem for se aproximando, ir aumentando essa frequência e escrever uma redação sobre diferentes eixos temáticos. Então, escreve uma redação sobre saúde, uma sobre meio ambiente,
Procura na internet mesmo, temas de redação para o Enem, temas de redação de treinamento para o Enem. Vocês vão encontrar vários e escrevam redações de treinamento, porque é assim que vocês vão aprender a fazer redação. E, gente, estudar para o Enem não é fácil, é um período que envolve muita ansiedade, muita autocobrança, muito nervosismo, mas eu só quero dizer que vocês não estão sozinhos, vocês podem contar comigo nessa trajetória. Vou estar aqui ajudando vocês por todo esse tempo até o Enem 2024, depois também com o Sisu Pro Unifies, como que é o começo da vida universitária, vocês podem contar comigo para tudo nessa nova trajetória que vocês estão começando. Então, mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Eu também trago vlogs aqui pro canal e mostro como é a rotina e a vida de uma universitária que mora sozinha em outro estado, estuda, faz estágio, tem que viver a vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Por falar e acompanhar um pouco mais ali do dia a dia e da rotina universitária, tá aqui as minhas outras redes sociais, a gente tem conteúdo exclusivo por lá também. Temos aqui no canal os apoiadores que têm acesso a conteúdos exclusivos, a lives quando for necessário, eu consigo acompanhar e ajudar os apoiadores bem mais de perto. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!